Eu estou elegante como uma mulher francesa? Não sei, mas hoje nós vamos descobrir o segredo do porquê as mulheres francesas não engordam. Então vamos lá, vamos começar falando pela capa, né? Uma capa linda, colorida e que me lembrou muito a série Emily em Paris, né? Muitas cores aqui na bonequinha e detalhes importantes aqui na capa que ela fala no decorrer do livro, né? Do pão, da bebida, né? O vinho que eles tomam junto com a comida, com as refeições. Então eu achei muito legal. Outra coisa que aqui embaixo, né, ela diz o seguinte: os segredos indispensáveis para comer com prazer e sem culpa. E aí, será que dá pra gente comer com prazer e sem culpa? Nós vamos descobrir. E a autora é essa aqui, tá, gente? Mireille Juliano, tá? Então, vamos desvendar. Eu acho, assim, que esse livro teve muitas passagens importantes, porque olha só tudo o que eu marquei. Achei a leitura muito legal, é um livro muito leve, assim, de ser lido, não tem uma linguagem super técnica, o que eu acho que facilita muito o envolvimento e interesse, e eu li super rápido o livro, então, assim, muito boa indicação para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo. Bom, vamos abrir aqui, logo nessa partezinha aqui, na parte pré-textual, né, então ela fala o seguinte: o que é mais importante do que uma refeição? Até aqueles que não apreciam tanto a comida, seja homem ou mulher, em qualquer parte, não encaram a implementação e o progresso ritual de uma refeição com uma prescrição litúrgica. Será que a civilização não se faz notar nessas preparações cuidadosas que consagram o triunfo do espírito sobre o apetite voraz? E assim, logo na primeira pergunta, né, ela faz o seguinte: o que é mais importante que uma refeição? E aí eu fui pesquisar no dicionário, né? O que significa a palavra refeição? Então, se vocês colocarem aí no Google rapidinho, vai aparecer o seguinte: alimento que se toma diariamente em horas regulares. Ato ou efeito de refazer ou restaurar as forças a alimentar-se, tá? E aí eu trouxe uma curiosidade curiosa, que é o seguinte: existem 3 elementos essenciais que a gente não consegue sobreviver, que é o oxigênio, a água e a comida, né, o alimento. E aí, se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver errada, existe a regra dos 7, né? Então você não consegue sobreviver 7 minutos sem oxigênio, 7 dias sem água e 7 semanas sem alimento. Então, logo no início do livro, ela já vem com um questionamento muito importante que faz a gente refletir sobre tudo aquilo que ela vai falar adiante no livro. No prefácio, ela conta que ela é francesa e que ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. E nesse intercâmbio, ela engordou cerca de 10 quilos. Então, durante o livro, ela vai pontuar várias diferenças entre as francesas e as americanas, o seu estilo de vida, né? O comer, as atitudes, como as famílias encaram, assim. Então, várias diferenças ela vai pontuar ali durante o livro. Ela conta também que ela é CEO de um restaurante, tá? Então, isso faz com que ela coma em diferentes restaurantes e várias refeições. E ela diz: não me limito ao prazer da comida. Então ela come sim, só que a gente vai entender o porquê que as pessoas ficam espantadas do porquê que ela não engorda. E ela coloca ali o livro em 4 fases: o toque de despertar, tá? A transformação, a estabilização e o último deles, que é o resto da vida. Vamos logo pro começo, né? Que é
o começo, estou acima do peso. Então, ela descobriu, né, que estava acima do peso. Ela tinha engordado mais de 8 quilos ali nos Estados Unidos. E ela começa a entrar em um processo de sofrimento mental, tá? Da perda dos amigos que ela vai deixar, mas ao mesmo tempo também das pessoas, né, que vão julgar quando ela retornar, né? Seja a família ou seja os amigos, né, que ela deixou aqui durante esse tempo. Então ela começa a entrar nesse processo. E assim que ela retorna, né, quem vai encontrar ela é o pai dela. E o pai dela fala o seguinte: você está parecendo um saco de batatas. E isso acaba com o psicológico dela, né? Porque ela já sabia aquilo que ela estava vivendo, né? E ela acabou sofrendo aquilo que ela imaginou antes, que é essa pressão, né? Esse envergonhamento, né, pelo outro vir falar, e ainda mais ser uma pessoa tão próxima, era o pai dela, né? Então, e aí, né, eu entro num meme que tem na internet muito engraçado e verídico, né? Que é o seguinte: se você não tem nada de bom para comentar, não comente. Simples assim, gente, tenha senso. Tá. E aí, a mãe dela, né, que não era muito assim de falar, mas tomou uma atitude, né? Levou ela no que ela chamou de Doutor Milagre, mas era o nome dele. E aí ele pede o seguinte, para ela anotar tudo o que ela comesse. Então, o que ela come, como ela come, quando ela come e quanto, tá? Então, por exemplo, se ela estivesse saindo ali da faculdade e resolveu parar num bar com os amigos, o que ela está comendo? Batata frita. Como ela está comendo ali? Ela está comendo com fome? Ou ela está comendo só por conta do convívio social, sabe? Quanto ela comeu, né? De quantidade. E aí ele deu uma analogia ali para ela, né? De uma porção ser igual ao tamanho de uma maçã média, que seria a forma de como ela iria mensurar aqueles pratos. E quando ela comeu, né? Se foi nessa reunião com os amigos, enfim. Então ele pediu para fazer isso, que ele depois iria avaliar o valor nutricional de tudo aquilo ali que ela comeu, tá? E ele pontua para ela que nós temos 2 egos. Aquele que quer ser magro, que quer ser saudável, e um outro que quer outra coisa, que quer apenas desfrutar dos prazeres da vida. E a chave para você viver os dois se chama equilíbrio. Você não precisa, né, deixar de querer ou de ter um corpo magro e saudável. E também você não precisa deixar de curtir os pequenos prazeres da vida. Ele pontuou que a parte mais difícil da mudança se chama a inércia. Pois é, gente, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, por isso que eu fiz um vídeo para vocês, o primeiro vídeo do canal desse ano, que é sobre metas, para você definir as suas metas, aprender como fazer isso do jeito certo, para você não falhar com você mesmo e se frustrar durante esse processo. Então, vai lá conferir o vídeo depois que acabar isso aqui, óbvio. E não esquece de deixar o like para mim, hein? A transformação de curto prazo, que são os 3 primeiros meses, que é basicamente você identificar os agressores. E agressores, ela coloca que são aquelas comidas que te fazem ter a tendência de comer assim compulsivamente. Então a gente vai identificar isso, tá? Por isso que é tão importante você anotar. Não adianta você falar que depois você lembra ou vai estar tudo na sua cabeça. Não, porque a gente esquece mesmo os detalhes, tá? Então é importante você anotar, porque você anotando no papel, você depois visualiza tudo. E você tem como falar com clareza e certeza sobre isso, tá? Então identifica os agressores, identifica aquilo que você de fato come com prazer e aquilo que tá te fazendo comer automaticamente e em excesso, tá? Isso é muito importante. A gente não pode comer as coisas automaticamente. A gente tem que
se alimentar concentrado, entender o que a gente está fazendo ali durante o processo. Não é simplesmente comer de qualquer maneira, a qualquer modo, a qualquer hora, assim. A gente tem que fazer disso um ritual, que é o que a gente vai ver até mais pra frente. Depois que você identifica os seus agressores, é importante você cortar esses agressores. E aquilo que você não conseguir cortar, pelo menos reduza as quantidades aos poucos, tá? Porque isso vai facilitar muito o seu processo de emagrecimento. E aí ela pontua 14 princípios básicos, né? Então são bastante princípios. O primeiro deles que é devagar e sempre. Então, no último vídeo, eu até dei um exemplo do seguinte: não adianta vocês quererem perder uma grande quantidade de peso em um curto período de tempo. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos em uma semana. Então, assim, é quase impossível. Então, a gente tem que determinar aquilo que é possível pra gente e para a nossa realidade, para o nosso estilo de vida, tá? Então, por isso, devagar e sempre. Determina ali um número, eu quero 1 quilo por mês. E vai fazendo aquilo que é necessário ser feito para você alcançar esse objetivo. Esse radicalismo, às vezes, de cortar tudo ao mesmo tempo agora, né, vai fazer com que você tenha, né, ali um efeito sanfona, porque você cortou tudo, em seguida você vai querer comer compulsivamente, e aí aquilo que você perdeu volta. Princípio 2, variedade. Então, coma a maior variedade de comida de verdade que você puder. Legumes, verduras, frutas, tudo, se possível, in natura, né? Então, esbanje variedade. Tédio gastronômico, às vezes, é o que nos faz comer mais de uma mesma coisa. Então, gente, varie, utilize temperos diferentes, utilize legumes diferentes, experimente coisas novas, porque às vezes as pessoas falam que elas não gostam de alguma coisa, mas na verdade ela nem se permitiu experimentar. E para você dizer assim que você não gosta de fato de alguma coisa, tente experimentar ela pelo menos de umas 3 vezes diferentes. Assado, cozido, enfim, inventa pratos, né? Texturas, sabores diferentes. Isso vai facilitar muito o processo. E tem outra coisa, sempre opte pelos produtos da estação, tá? Eu fiz um desafio lá no meu Instagram, que foi o desafio do Whole 30 e... Espera aí, gente, tá alguém me ligando aqui. Pronto, voltei. Foi o desafio do Whole 30 e lá eu falei muito sobre como lavar legumes, verduras, sobre produtos da estação, você escolher os produtos da estação, você fazer até compras menores, né? Porque isso facilita você não perder esses produtos, né? Porque produto in natura normalmente ele estraga mais rápido. E também o gasto, né? Você anotando tudo aquilo que você vai precisar para a semana, você leva e você compra apenas o necessário. Te faz ter um gasto ali extra com aquelas besteirinhas que dá vontade de comprar, tá? Princípio 3, que é o ritual da preparação. Então, até se mesclou um pouquinho com o tópico anterior, que ela faz compras ali a cada 2 dias. Mas pra gente, assim, que tem uma vida agitada, que trabalha, eu faço pelo menos a minha compra uma vez por semana, tá? Daqueles produtos que eu vou precisar utilizar ali durante a minha semana. Então, além disso, de você basicamente preparar a sua comida, tá? Para você entender aquilo que você está colocando para dentro, tá? Diferente às vezes de algum produto que a gente compra congelado e ensacado, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali de estabilizante, de conservante, o que a pessoa colocou. Quando você faz, você sabe exatamente o que está no seu prato. 4. Beba água. Já falei no vídeo anterior, vou repetir nesse e provavelmente vou falar em outros vídeos que muitas das vezes os sinais de fome se confundem com os sinais de sede, né? Às vezes a gente tá só com sede, mas a gente acha que é fome, tá? Então por isso é importante,
beber água. Minha garrafinha tá aqui do meu lado e tá sempre comigo. Só hoje de manhã eu já matei entre o levantar da minha cama e sair da minha casa para ir treinar, porque sim, a gente treina todos os dias, eu bebi 1 litro de água. Então, gente, é muito importante beber água. Se você não sabe a quantidade, para você é 35 ml por quilograma de peso. Então, você calcula aí o quanto é o ideal para você, tá bom? Ai, falar de água já me deu até sede. Princípio 5. Ritual ao comer. Então, nada de comer em pé, apressado, andando, tá, gente? Senta para comer. Faça daquele momento, de fato, um ritual, tá? E, se possível, evite telas, evite celular, evite TV, porque isso gera distração e a gente acaba comendo mais, tá? Além disso, aprenda a mastigar os alimentos, né? Por conta dessa distração, a gente acaba não mastigando adequadamente os alimentos e, ó, taca pra dentro. E aí não dá tempo do cérebro mandar os sinais de saciedade de que você já está saciado, ok? Então, senta para comer, evita as telas se possível e mastigue bem os alimentos. Princípio 6. Controle e tamanho das porções. Porque sim, gente, quantidades importam. E aí tem uma frase muito legal do livro que ela fala assim várias vezes, que ela prefere comer pouco de várias coisas do que muito de uma só. E, se ela não está satisfeita, ela sempre divide as porções dela com outras pessoas ou simplesmente ela não come. Então, gente, entender que a quantidade, sim, ela é importante. Princípio 7. Não estoque agressores, tá? Então, se você é chocolatra, evite de ter chocolate em casa. É basicamente isso. Se você gosta muito de um vinho, não consegue abrir mão do vinho, mas você quer um emagrecimento assim em um curto período, então deixe de estocar ele por um período só. Então evite esses agressores. Tá? Aqui eu tô dando um exemplo assim bem específico, mas é mais ou menos industrializados, né? Açúcares em excesso, enfim, tá? Se de alguma forma isso te gera uma alimentação assim compulsiva, é melhor evitar dentro de casa. Princípio 8. Substituição e tranquilizadores. Então, é basicamente você tentar substituir aquele agressor por algo mais saudável. Então, se você gosta aí de batata frita, uma das opções é você tentar fazer ele na air fryer. Tá? Então tenta substituir por algo também similar que te dê essa sensação de prazer, né? Princípio 9. Enfrentando nossos pequenos demônios, que é basicamente igual ali ao princípio de não estocar agressores, tá? Então se você sabe qual é o seu agressor, então não estocar é uma forma de você combater ele. Se você puder, se você passa por um lugar e que tem aquela padaria que você gosta muito, então evite de passar, né, fazer aquele caminho. Ou se você tem amigos que gostem muito de ir em X lugar fazer X programa que no momento você não pode, então evita um pouco até você conseguir se sentir confortável de ir para esses ambientes e comer o suficiente daquilo que é o seu agressor. Princípio 10. E agora eu vou te contar um segredo. Sabe qual é o princípio 10? Movimento. Pois é. Então, eu sei que para muita gente o exercício físico é muito difícil de introduzir na rotina. Mas eu te juro que os benefícios são muito grandes. E não é à toa que ele tá como um dos princípios que ela destacou aí no livro, tá?
É claro que o movimento aqui que ela bota principalmente são os movimentos que você pode fazer ali no seu dia a dia. Então, caminhar, subir escadas. Se você puder evitar ali utilizar o elevador e preferir as escadas, então opte pelas escadas. Se você puder caminhar 10 minutos, 20 minutos a mais no seu percurso ali do dia a dia, nas tarefas do cotidiano, caminhe mais, tá? Mas se você puder também incluir diariamente exercícios com pesos livres, exercício com seu próprio peso do corpo, exercícios em academias ou em ambientes especializados, então opte. Esse tópico é para você. Princípio 11. Não sinta fome. Gente, isso é muito importante. Quando a gente negligencia os sinais de fome ali do nosso corpo, depois a gente quer compensar isso. E o que a gente faz? A gente come mais, entendeu? Então, não faça isso. Eu, por exemplo, eu sei que eu começo a sentir fome ali entre 3 horas e meia, 4 horas e meia, entre uma refeição e outra. Então eu nunca passo desse horário, eu sempre tento me alimentar dentro deste horário, tá? Eu não expulo um horário específico, de fato eu espero sentir os sinais de fome, que é natural da gente, e eu como aquilo que está planejado para o meu horário, porque sim, eu planejo as minhas refeições, né? Então eu tenho a minha marmiteira e tá tudo separadinho lá do dia inteiro, tá? Então não negligencie os sinais de fome do seu corpo. Tópico 12. E aí, pra quem não me segue no Instagram, segue lá, gente, por favor, tá? Eu fiz uma postagem até de que eu fui ao cinema esses dias com a minha família, tá? E um dos tópicos era esse, que é o de agora, que é tópico de no caso, tá? Então, sempre tenha alguma coisa para emergência, que você esteja em algum lugar que não dê pra você parar e comer, tá? Então, no caso, é sempre um pacotinho com frutas secas e com oleaginosas, que são ótimos para essas refeições rápidas e que cabe numa bolsinha pequena, cabe em qualquer lugar, cabe no bolso do seu short, da sua calça. Então, eu sempre tenho uma perto de mim, porque caso, né, aconteça alguma coisa, eu já tenho o que comer nesses momentos. E nós já estamos quase chegando ao fim, tá? Princípio 13. Recompensa, tá, gente? Então, a privação é a mãe do fracasso. Então, quando puder, você ali se beneficia das suas recompensas. E aí você analisa o que para você é mais importante. Comer um doce, ou beber um vinho, ou beber alguma coisa em específico, ou é um prato muito bom de massa com bastante molho. O que é importante para você? Então analisa, e você sempre tem esses momentos, né, sempre que possível, tem esses momentos de recompensa, tá? Porque vai te dar prazer de continuar aquilo que você está fazendo. E o último princípio, 14, que é a síndrome do zíper, tá? O que é a síndrome do zíper, né? Quando você começa essas atitudes, né, essas pequenas atitudes, como se alimentar melhor, como treinar, tá? Você começa a ver as mudanças nas suas próprias roupas, tá? Em fotos, no próprio espelho, tá? A balança, e aí eu falei também disso no nosso último vídeo, a balança, às vezes ela tem pouca alteração, mas fisicamente você teve bastante alteração. Então isso é o nosso último tópico, tá? Que é a síndrome do zíper. Então evite um pouco, às vezes, se pesar, tá? Mas analise os processos, o dia a dia, o cotidiano, tá bom? E tem um tópico que eu achei muito legal, que se chama andar como uma francesa, que é basicamente você andar a maior quantidade de distância que você conseguir, tá? Então, se são 20 minutos, né, ande aí os 20 minutos. E se você trabalha no segundo andar, suba
esses andares, né, através da escada e não de elevador, tá? Então é você colocar o seu corpo em desafio, em movimento, a maior quantidade do seu tempo ali do dia possível, tá? E isso se chama atividade física, que é diferente de exercício físico, né? A atividade física é todo o gasto que a gente tem ali com atividades do dia a dia, então andar, subir escadas, levantar, descer, enfim. E o exercício físico, ele já tem um objetivo, né? Ele já tem ali uma atividade embutida, as suas metas, o que você tem que fazer, como fazer, tá? Então é diferente, tá? Então esse é o andar como uma francesa, mas que você também pode incluir aí o teu exercício. E ela pontua, né, na verdade no livro, principalmente ali, não sei se é depois dos 35 ou depois dos 40, que é quando a gente começa a perder ali a densidade mineral óssea. Mas ela não fala de um exercício vigoroso, de um exercício intenso. Ela fala de um exercício moderado ali, com os pesos livres, enfim. Então, mas assim, o que é importante, que eu acho importante dizer, é que eu só discordo dela nesse ponto, tá? Porque eu acho que você pode sim incluir isso antes, né? Fazer essas atividades intencionais antes. Quanto mais cedo depende também, depende. Mas, né, no geral, quanto mais cedo, melhor. Além disso, ela fala de postura, né, e respiração durante esse andar, né? Então, manter a postura, né, como se tivesse alguma coisa te puxando mesmo para cima, com o queixo erguido. Não, gente, postura é ótimo, né? Também até para evitar a dor nas costas. E respiração. E aí ela fala até de algumas meditações que a gente pode fazer com respiração. Então, colocando a mão no diafragma, né? Vocês não vão conseguir ver, né? Porque tá aqui embaixo, mas colocando a mão no diafragma, fazendo ali 12 respirações, né, mais profundas, utilizando a técnica das narinas. Essas eu aprendi na faculdade, e aí eu lendo, né, eu relembrei de muitas delas, porque eu fiz muitas dessas meditações numa disciplina eletiva que tinha lá, que se chamava meditação, tá? Então, isso é a postura e também a questão da respiração, tá? Então, ela dá algumas técnicas lá, se você quiser ler, achei bem legal. E por último, né, que é o sono, gente, que eu também falei no meu último vídeo, pra gente não negligenciar o nosso sono, né? E se por um acaso, se você é mãe, eu sou, então assim, eu perdi bastante noite de sono. Não tem como a gente recuperar, infelizmente, né? Tem aquelas pessoas que falam, domingo eu vou dormir tudo aquilo que eu não dormi durante a semana. E, infelizmente, não tem como ter esse esquema de compensação, tá? Então, a falta de sono, ela aumenta ali os nossos hormônios do estresse, aumenta também ali a resistência da insulina, tá? Então, são vários fatores fisiológicos que acontecem quando a gente negligencia o nosso sono. A água, né, ela pode ajudar no nosso sono, porque uma das coisas que pode afetar o nosso sono, né, é a desidratação. E existe um erro completo aí das pessoas que falam que álcool relaxa, né, álcool te leva a dormir mais. Não, gente, na verdade o álcool ele te desidrata, então ele não te faz relaxar e te faz ter uma noite melhor de sono. Isso é só uma doideira. E ela também te dá algumas técnicas ali para você conseguir dormir melhor, tá? Então eu vou dar uma lidinha aqui em algumas delas. Que é diminuir a luz, então conforme vai chegando ali no horário da noite, já vai reduzindo ali a intensidade da luz do ambiente. O outro, que é utilizar alguns óleos essenciais que podem facilitar também esse processo, tá? Evitar comer e deitar imediatamente após, tá? Não pode, porque o ideal é a gente esperar a digestão do alimento para aí sim poder deitar.
A temperatura do quarto, ela também afeta o nosso sono, então deixar um ambiente ali mais tranquilo, né, em relação à temperatura, uma temperatura ali ideal para o nosso corpo, também é bom para auxiliar o nosso sono. Meditar, fazer exercícios de respiração antes ali, ou já deitada no momento de dormir, é interessante. Durante o dia, isso eu já sabia, né? Fazer um pequeno cochilo ali, que é entre 10 e 20 minutos, né? Mais do que isso, ele vira basicamente um ciclo de sono. E o que seria ruim, né? Que é dormir menos de 6 horas e mais de 8 horas. Então são essas observações aí que ela tem sobre o sono. E por último, mas não menos importante, para a gente fechar aí o resumão desse livro, tá? Ela fala sobre as etapas do desejo. Então, aguce os seus sentidos para você apreciar a vida, tá? Que não só é através do paladar, mas é pela visão, é pelo tato, é pela audição, é pelo olfato, tá, gente? Então, aguce para outras coisas. Encontre amigos importantes, viva os momentos, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resenha sobre esse livro. Eu gostei bastante. Espero trazer outros livros de outros temas, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim, comentar e compartilhar para o máximo de pessoas conhecerem os meus conteúdos, tá? Que é basicamente sobre vida saudável, tá bom? Um beijo e até os próximos.